o que é essa reunião de relacionamento? Na verdade, nós sabemos que não ninguém, mas assim, uma pequena parcela está comprando de locadoras, porque o faturamento caiu para fabricantes e caiu para locadoras. Isso é fato, não adianta a gente dourar a pílula nem enfrentar o pavão. A verdade é essa. Só que o momento está aí e a gente precisa encarar. Oi? Tem 2 reuniões. Não entendi. Onde você vai, traidora? Ali acho que é melhor colocar o multiol. Peraí que eu tô tentando. Não ouvi. Cadê aqui o multiol? Eu não sou traidora. Eu não sou. Tá aqui, desculpa. O famoso mute all. Menos o seu. Então, a ideia... Pode falar. A ideia é como que o fabricante pode agora se aproximar do locador sem necessariamente ser uma aproximação comercial. Porque certamente o fabricante tem algo a oferecer agora que não um talão de pedido. Seria o melhor dos mundos, todo mundo está comprando, o fabricante está vendendo, mas não é essa a realidade. E o fabricante tem a oferecer mais do que equipamento. Eu ouço de alguns locadores que fabricante só se aproxima no final do mês com o talão de pedido para fechar a meta. E eu conheço vários fabricantes que não são assim. Falando de especificamente hoje Forte Equipe, não é rasgação de seda, porque eu não preciso disso e a Forte Equipe também não. Eles fizeram uma palestra no ano passado na LEC. Eu sou completamente leiga com o equipamento, leiga no sentido de não conheço tecnicamente os equipamentos. Mas eu fiquei surpresa eu assisti a palestra em saber que o andaime tem tanta informação técnica. Para mim, o andaime era montar e subir, né? Desculpa a minha ignorância. Mas a quantidade de informação que eles passaram e que certamente, se as locadoras souberem e não fazem nada com aquela quantidade de informação, é um absurdo. Né? Então, assim, deixa eu resumir, porque quem tem coisa para falar aqui é o Fábio e vocês. O que a gente quer, o que a gente gostaria com essa reunião é que vocês, locadores, primeiro, falem as suas necessidades para o Fábio e para o Estevão, que estão nesta reunião. Fábio e Estevão, ouçam, essa é a hora de ouvir. E eu vou sugerir para vocês, jogar como isca, o que vocês podem pensar em fazer juntos. Por exemplo, vários locadores falam que tem problemas com a equipe comercial, que é dificílimo formar a equipe comercial. A equipe comercial é muito mal preparada, não sabe atender o cliente, não com educação, ou não é preparada para indicar qual é o melhor equipamento para fazer determinado serviço. O comprador liga, também não sabe, recebe uma solicitação de alguém na obra, mas também não sabe para que serve o equipamento, e o vendedor da locadora também não sabe. Então, talvez seja esse o momento ideal, por exemplo, para a Forte Equipe, ajudar a capacitar a sua equipe comercial. Por que é melhor este andaime ou aquele andaime, esse daqui que é assado, que aquele que é frito? Conversem sobre isso. Isso é uma das coisas. Outra coisa, em especial a Forte Equipe, eu vi, então eu sei que eles têm um material riquíssimo para vocês fazerem material junto. Que material? Todos vocês aqui, todas as locadoras têm redes sociais. Todas. Todas as locadoras têm banco de e-mails. Por que vocês não pegam este material com a Forte Equipe e desenvolvam conteúdo útil? Eles têm um material riquíssimo. Não é pegar tudo junto e jogar tudo junto. Faz um planejamento, fala sobre um determinado, pega o folheto dele, vocês vão ver. Pega um determinado
Ale, já tem mais gente aí para admitir. Pega um determinado equipamento, veja as tabelas, veja o que eles falam ali, faz um e-mail marketing daquilo, posta em redes sociais. É que nem filho, de tanto você fala, sabe aquele tanto bate até que fura? É a mesma coisa, vai educando o mercado, vai falando com o mercado. Faz rede social, faz Instagram, faz Facebook, LinkedIn, e-mail marketing. Vai falando, informa o teu cliente. Coloca o logo da Forte Equipe e o logotipo da locadora. Faz um trabalho em conjunto. Eles têm esse conteúdo, vocês têm o contato do cliente. Por isso essa reunião é uma reunião de relacionamento. Por que agora? Porque vocês estão com um tempo um pouco mais ocioso. É essa hora, porque quando voltar à atividade, vocês vão estar mais fortes. Isso é só, eu estou só jogando uma isca, um exemplo do que vocês podem fazer nessa reunião. Na reunião da Karcher, na reunião da Vulcan, na reunião da Hilt, surgiram muito mais ideias. Eu acredito que aqui também vai surgir. Agora eu fico bem calada e deixo vocês falarem, tá? Tchau. Obrigado, Marô. Boa tarde a todos. Obrigado ao Fábio aí novamente por estar representando aí a Forte Equipe na nossa reunião. Hoje, não excepcionalmente, né, mas até através de alguns pedidos que nós recebemos, a gente abriu o canal, porque o início dessas reuniões, a gente tinha até conversado com o Fábio e com os outros fabricantes. A ideia era que a gente conversasse entre os associados, só que pelo próprio perfil das empresas que a gente está trabalhando, a própria Forte Equipe tem estoque no Brasil inteiro, e a gente percebeu que os problemas que nós temos aqui em São Paulo, apesar da Alex ser uma associação estadual, os problemas são nacionais. Então, ficou essa dúvida, né? A gente tinha conversado, inclusive, com os fabricantes quando a gente estava bolando o formato desse bate-papo, se deixaria isso aberto por uma questão de horário. Isso é uma outra questão que a gente está analisando, porque esse horário das 4 horas tem tido um certo fluxo, mas a própria pesquisa que a Marô fez, o pessoal pediu para o curso ou para os bate-papos serem às 19 horas. Então, isso é algo que a gente ainda está analisando para o mês que vem, tá? O fato da gente estar abrindo, até uma questão de solidariedade também para as outras, para quem não é associado, inclusive para quem se interessar em se associar no futuro, né? A gente está, inclusive, com uma campanha de adesão sem taxa de adesão, só com a mensalidade. Então, isso tem surtido um efeito positivo, graças a Deus. Já foram, desde que a gente começou essas lives, já teve um pessoal que está pedindo informação, antigos fabricantes que estão voltando. Então, eu acho que o momento agora é de união. A gente tem aqui em São Paulo os feriados que foram programados aí nessa última semana, mas parece que a última informação que a gente teve é que talvez o governador ele realmente aplique o lockdown, mas isso a gente tem que aguardar. Então, como a gente também não tem controle sobre isso, as lives elas vão continuar. Então, hoje, tendo com um pano de fundo esse feriado em São Paulo, que foi promulgado assim, de última hora, a gente acabou abrindo o sinal para todo mundo, inclusive agradecer ao Reinaldo, o pessoal da Analog, que está assistindo a gente, e temos aí uma programação que a Marô vai falar no final, hoje com a Forte Equipe e essa semana ainda com a DeWalt. E depois depois tem a Menegote e a Layer, né? Então, se eu não me engano, essa semana nós temos DeWalt e Layer, e na outra semana a Menegote. E aí temos outros fabricantes também, a Karcher, a Hilt e a Vulcan, que já acenaram que vão querer fazer no formato novo aí, que seria esse formato aberto, né? Então, deixar o Fábio aí falar, agradecer aí novamente o pessoal da Forte Equipe e começar aí o bate-papo, acho que nesse novo formato, né? Para justamente a gente tentar debater aí
para onde o mercado vai, né, depois dessa pandemia. Exato. Então, boa tarde. Mais uma vez aí também, obrigado a todos aí presença. Obrigado aí a Alec também pela essa abertura dessa janela aí, é muito importante. Falar que a Forte Equipe sempre foi apoiadora de todas as entidades, associações, Sindilex pelo Brasil, e sempre estará fazendo esse tipo de trabalho. A gente investe muito nisso. Nossos principais clientes estão em locações, então acho que é muito importante para a Forte Equipe estar apoiando essas entidades e poder também aprender sobre o nosso mercado. Então, estamos aqui, a ideia é essa mesmo que a Maru falou, é poder escutar, principalmente vindo dos locadores, o que ela espera de apoio dos fabricantes. Então, a Forte Equipe está se disponibilizando aqui para isso, para poder escutar e poder entender o que o locador quer da nossa fábrica. Então, é isso aí. Vamos ver o que é que o pessoal vai dizer aí nesse bate-papo. Eu acho bem interessante esse novo formato de bate-papo, né? Porque uma das principais requisições do que os associados fizeram, inclusive as pesquisas que a gente começou a fazer antes de começar as lives, foi 3 focos, né? No treinamento do pessoal técnico, que eu acho que isso o pessoal já está acostumado. Vocês, como a própria Maru mencionou, já tem o material para isso, né? Mas eu acho que o principal foco da discussão é como é que a gente pode fazer uma semana de treinamento para vendas, né? Até porque o andaime, ele é a porta de entrada de qualquer locadora, né? Então, todo mundo que está começando aí tem andaimes, betoneiras e toda a outra... O que vem na minha cabeça, Alexandre, nesse momento, seriam 2 caminhos. Um caminho, treinamento técnico comercial. Isso também serve até, inclusive, para os empresários de locação, esse treinamento comercial. Sim. Porque, muitas vezes, a locadora ele tem muitos itens, e o andaime seria um dos itens. Mas a gente enxerga que, mais ou menos, locadoras de médio a pequeno porte, que são o próprio proprietário, o dono que dirige a sua empresa, ele pode ser treinado com algumas informações que normalmente ele não enxerga no dia a dia, e também alguns caminhos de sugestão de formação de preços, de como o andaime contribui na sua margem de lucro ou na contribuição de despesas, e tentar chegar a alguma conclusão de caminho de formação de preço, que também é uma coisa complexa, que a associação não foi feita para a formação de preço, eu sei disso, mas a gente pode sugerir alguns caminhos importantes para ele decidir os seus preços. Entendeu? Isso. Uma das ideias que surgiu aqui, e é importante quando a gente estava fazendo as reuniões num formato fechado, uma das sugestões que surgiu, até pela grandeza que a gente tem muitas locadoras, né? A Maru tem uns números mais apurados, né? Mas se você levar em consideração os 175 associados da Alec, né? E a quantidade de locadoras que tem só no estado de São Paulo, como é que você faz? A gente conversou isso com o pessoal da Casa do Construtor, com a Riot na segunda-feira, né? Como é que eu faço essa verificação dos preços, né? Mas sem misturar com a questão do custo operacional da empresa, porque cada locadora tem o seu custo operacional diferente, né? Mas os problemas são os mesmos, na verdade. É óbvio que a maneira como você vai lidar com essa questão ela é completamente diferente, né? Mas na questão da gente até sugerir o nome, fazer uma tabela Alec, alguma coisa nesse sentido. Então, isso está junto com essa questão da nova gestão,
é algo que a gente fez muitos anos atrás, que é a questão das pesquisas de preço, porque o mercado ele é ainda muito receoso no sentido de se o cara se liga alguém da LEC pedindo preço, as pessoas ainda são muito, o mercado de locação é um mercado muito, o locador ele é um bicho muito desconfiado. Essa que é a grande verdade. Então, você fala em termos de associação, alguma coisa nesse sentido, o pessoal, às vezes, a gente conversa, né, em reuniões que a gente tem com outras associações, o pessoal vai tentar vender fisicamente a contribuição e, às vezes, até expulso da locadora, porque o pessoal tem muito receio. Então, as novas ferramentas digitais, elas, além de terem se provado uma ferramenta valiosa de discussão e formação de opinião, ela ainda falta ainda os dados, né? O que a Marô ainda a gente sempre está conversando, dados. A gente precisa de dados, a gente precisa de informação coerente no mercado de linha leve, porque no mercado pesado, na parte de gerador, plataforma, guindaste, a gente sabe quem são os grandes, a gente já tem números mais apurados, as associações são mais como é que eu vou dizer, as próprias fábricas sempre tiveram um relacionamento mais estreito, até no sentido de preços. Então, assim, o pessoal de linha amarela, geralmente você tem uma fábrica forte por trás, um dealer. O locador, não. O locador, hoje em dia, as locadoras, né, você tem ainda o pessoal que defende as bandeiras e tudo mais, só que é guerra de preço, né? Então, acho que todo mundo sempre tá batendo muito nessa tecla, né, na questão da guerra de preço. A gente comentou do compactador de solo, que é a nova betoneira, né, com aquele valor simbólico de R$450, que o pessoal aqui no grupo mesmo mencionou. Então a gente precisa começar a entender, principalmente também na questão do andaime, que nem a gente tinha conversado na nossa reunião, no briefing que a gente fez, da questão, inclusive, assim, os fabricantes, todos os fabricantes têm a sua estrutura, a própria Fortkeep, essa rede imensa que tem no Brasil todo, e isso tudo tem, que nem você mesmo tinha mencionado, né? Você falou, pô, a gente vem da época que o pessoal ia lá e montava uma fábrica de andaime no quintal de casa, né? Começava a fazer, compra lá o material e começa a fazer. E isso ainda existe, mas existe de repente... A gente percebe, principalmente na parte de andaime, que os pequenos locadores que entram, ou os médios que entram, novatos, ele acha que um andaime é somente aquela peça quadrada e que não tem técnica envolvida. E tem muita técnica envolvida, de segurança principalmente. E muitas vezes ele não entende que um serralheiro do bairro dele, ele diz que faz, mas ele não entende que aquilo ali tem uma regra a ser fabricada. E às vezes ele cai nesse canal paralelo e se comete esse erro inicial, que é um erro muito grave, que para corrigir no futuro se torna um custo muito alto para essa mudança. Entendeu? Porque ele termina tendo que jogar fora mesmo as peças antigas, fora de padrão nacional. Entendeu? Então, parte de norma tem um agora, material realmente impresso, ilustrativo, como a Marô falou, que a gente pode divulgar e quer fazer isso. Quem faz um trabalho muito bem feito de materiais explicativos é o pessoal da Casa Construtor, mas eles desenvolveram um próprio. Não foi de um fabricante em si, mas eles desenvolveram um próprio, porque, lógico, eles têm muitas lojas e também precisava difundir essas informações. Então, a Fortkeep tem esse material, e aquela empresa que não faz parte de uma franquia e ela precisa desse apoio, a Fortkeep pode conseguir esse material, inclusive independente se ela vai divulgar a marca Fortkeep ou não. Mas a gente tem esse dever de fazer com que as locadoras invistam em equipamentos corretos e não de pequenos fabricantes que não sabem o que estão fazendo.
Então, a preocupação maior é isso aí. Então, e a gente vê muito também na questão da formação de preço ou qualidade do equipamento, nas visitas que a gente faz em locadoras, muitas vezes a gente fica um pouco impressionado e um pouco decepcionado, porque a gente vê andaimes com muito tempo de uso, sem uma técnica de separação por tempo, apesar dela nem sempre ser marcada, mas há possibilidade de fazer isso. A gente percebe alguns locadores envelhecendo seus andaimes e quando é depois de 10, 15 anos de tanto tempo de uso, ele começa a se queixar que não consegue alugar porque tem uma certa reclamação de preço, mas ele não percebe que o seu equipamento está antigo e que ele não tem mais uma apresentação de segurança, que dê aquela sensação de segurança para quem está alugando lá com ele. Então, precisa ter um plano de renovação e a formação correta de preço. A gente pensa muito, vocês apresentam muitos dados de distribuição de margem, de contribuição de preço. Você tem que pegar um preço do andaime e tem que ter uma margem de contribuição. Tantos por cento vai para a parte de custo fixo, da parte de despesas mesmo. Eu vou querer desse preço, eu vou querer tanto para o lucro e fazer isso funcionar, realmente separando esse dinheiro para a reposição de peça. E a gente percebe que principalmente na parte de andaimes, não há em forma de nenhuma esse tipo de análise. A peça vai sendo usada e ninguém analisa aquilo lá. Quando você vê que passou mais de 10 anos usando aquela peça e você está ali, de repente, poxa, andaime não é tão legal porque eu não consigo mais preço. Você vai baixar seu preço e não vai conseguir alugar aquele equipamento velho, mal apresentado. Então, tem que ter esse tipo de preocupação. A questão da renovação de frota ela é muito interessante no Brasil, né? Porque o próprio a gente está acostumado a gente teve um sucateamento muito alto de todo o ativo, acho que de todas as locadoras, né? Tanto das locadoras grandes quanto das pequenas, quem aluga linha leve como linha amarela, porque justamente esse é o problema, né? Você tem um equipamento que alguns se tornam obsoletos por causa de normas, esse tipo de coisa, né? A gente tem que lembrar que o mercado de locação, até desde a parte de andaime até a parte de escoras, né? Tem muito equipamento ainda que está fora de norma, tem gente que ainda usa muita madeira, esse tipo de coisa, e está acabando, graças a Deus. Então, mas na parte de andaime é complicado, porque você não tem... não é uma máquina que você não tem um tempo de uso, né? Aí ninguém presta atenção. Então, eu vejo locadores vivendo 20 anos de andaime, que ele está com 20 anos. Aí, quando ele percebe que o andaime está velho, ele diz que o preço está ruim. Mas não é porque ele usou toda a margem de lucro do andaime dele, ele desviou para outras finalidades, ou para compra de máquinas, ou investimento na loja, ou até mesmo na parte pessoal, ele usou mesmo em casa. Então, quer dizer, ele não fez conta de quanto aquele andaime contribuiu ao longo do tempo. E não tem, por não ter manutenção, assim, uma manutenção gradativa, né? Então, ele termina não percebendo na parte de andaimes que ele já utilizou de todo o lucro dele, ele se utilizou em outras coisas e ele não renovou aquela frota e agora ele está preocupado com o preço. Entendeu? Fábio, posso fazer uma pergunta? Eu estava fazendo um levantamento de locadoras para fazer um trabalho de prospecção da LEC. Eu fiquei impressionada com a quantidade de locadoras de andaimes. Mas assim, Alê,
É uma quantidade de locadoras de andaimes, assim, andaimes. E aí, conversando, numa das reuniões que a gente teve, eu tive com a Aleco, mas não lembro com quem foi, que andaime é a porta de entrada para qualquer locadora. Não dá para você não ter andaime, não é isso? Não foi essa a conversa, Ale? Que precisa ter andaime. É o pãozinho da padaria, igual o pessoal do Orguel fala, né? Então, é o primeiro item. Assim, você tem andaime e betoneira, e aí o resto é consequência, né? Vibrador de concreto. E eu lembro do Durval falar que ele tem andaime, isso faz bastante tempo, mas que ele precisa ter andaime para não deixar de atender alguns clientes dele. Então, o forte dele não é andaime, mas ele tem não sei quantos metros de andaime lá na Rental Serve, porque ele não quer deixar os clientes dele, que ele atende com outros equipamentos, na mão. Aí eu te pergunto o seguinte, se a maioria das locadoras tem andaimes, como é que você faz esse trabalho de conscientização desse povo que não cuida do andaime, que fica com o mesmo andaime há 20 anos, correndo um risco danado, porque se todos trabalham com andaime, se a maioria das obras precisa de andaime e não cuida dos andaimes, desvia a verba de manutenção ou de reposição de andaime para compra de outras coisas, de outros equipamentos, como é que faz? A sensação, rapidamente, a sensação é que o andaime, ao longo do tempo de vida de locação dos 30 anos, foi responsável pelos investimentos de todas as locadoras em máquinas. Esses recursos foram desviados, a margem de contribuição do andaime foi desviado para comprar máquina e outros tipos, equipamentos leves. Bom, mas ele precisa, eu não sei se ele entrou na revisão da NR18 ou só as plataformas, eu não sei se ele passou por alguma revisão da NR18 agora. Mas se ele é um item tão alugado e se ele precisa estar, de repente, vale a pena agora fazer uma reciclagem de informações junto às locadoras. Não vale? O que acontece? Você teve, de uns anos para trás, eu acho que a NR35, né, Fábio? Não, o andaime, na NR18 tem um item específico, andaimes, andaimes apoiados. Acho que é o NR22, NR18.22. É isso aí. Tem um item só para andaime. Só para andaime. E o interessante na NR35 não, é só andaime. Na NR35 que fala sobre o trabalho em altura, né? Que não é que o pessoal não é que o pessoal proibiu o andaime ainda pode, e ele é utilizado, andaime fachadeiro, uma série de outras coisas, mas com a questão de ART, né? Existe agora toda uma seriedade aí que o pessoal pede, inclusive em projetos maiores, né? Para essa questão da segurança do trabalho, eu acho, né? Então, mais para... A NR35 é mais para a proteção individual, e a NR18 é a parte de uso de equipamentos. Sim. E o interessante dessas normas, né, que a gente teve essa revisão da NR18 agora, o Expedito até fez uma live na casa do construtor, que ele estudou bastante o tema, né, e seria interessante até, de repente, a gente fazer umas lives sobre isso, né, de repente sobre uma NR18, uma NR35, até pedir para a Maru anotar, porque a gente tem muita novidade para vir, cada semana surgem ideias, né? Então, quando a gente começou a falar sobre esse bate-papo, né? Mas já tinha com vistas, né? Ter um tipo de curso, alguma coisa que nem a gente falou, essa segmentação, né? Um treinamento técnico comercial, que é o que você sugeriu, e provavelmente o material que você já tem, que vai estar disponibilizado nas redes sociais, YouTube, né, essa parte de associação, né? Então, acho que fica aí a lição de casa, né, Maru, para a gente poder fazer, inclusive,
os futuros treinamentos, né? Para estar divulgando aí com o pessoal. Eu poderia fazer 2 treinamentos, um comercial e o outro discutir algo como formação de preços, de como a gente criar alguns caminhos para a formação de preços. Entendeu? O comercial para a equipe comercial da locadora? Tanto, porque sendo locadores menores, seria tanto para o proprietário como para uma equipe de comercial, sim. E as locadoras aqui presentes, vocês acham válido isso? Vai atender a necessidade de vocês? Você tem que escutar o que é que o pessoal gostaria. Porque uma coisa é o que eu acho, o que você acha. A gente precisa ouvir as locadoras. Para vocês é interessante? Aos locadores aqui presentes? Quer fazer uma pergunta no chat aí? Fazer uma dessas... Fazer. Deixa eu ver, o Hamilton disse sim. Porque a principal questão agora é a questão do horário, entendeu? Porque o treinamento, acho que depois que ficar gravado, ele vai ficar disponível. Tem essa questão que é interessante também. Todos os treinamentos, através dessa ferramenta, eles vão ficar disponíveis para quem precisar. Depois a gente ainda está trabalhando em cima desse modelo. Ale, né? O que há é só no webinar. No webinar, né? Não, mas o treinamento, essas reuniões, sim. Que a gente bate papo e tal, mas quando é treinamento, aí tem que ser formato em um webinar mesmo. Não, eu estou falando a pergunta aqui, para fazer a pergunta pelo chat, é só no webinar. Aquela função do webinar? É só no webinar. E a gente ficou se perguntando aquele dia a diferença de preço entre um e o outro, né? A gente acha que é a mesma coisa, mas não é. Não é. Essa internet aí prega peças, né? Eu vou fazer uma perguntinha assim, vamos lá. Fábio do Sindilex do Ceará. O Almir Sangoban. Simone Guatti. Fernando Forjaz. O Fernando Forjaz levantou a mãozinha. Eu não consigo ter acesso a ele agora. O Fábio Curcio. O Walter Ebetomac. Eu queria lembrar o nome dele, não é Euclides? Ele está no Galaxy Tab. Eu queria saber se vocês acham, quem puder responder, por favor, para mim, se acha válido o Ricardo Mendes, o treinamento para a área comercial, só se manifesta aqui no chat, ou fale, abre o microfone. Abre o microfone de todo mundo, Ale, por favor. Peraí, que se eu abrir de todo mundo aqui, vai ser o caos na Terra. Peraí, deixa eu liberar. Vamos ver o caos na Terra. A gente já ouve o Jornal Nacional, eu já escuto o caos na Terra todo dia. Na faculdade lá e não deu certo? Foi, agora foi. Vamos ver o caos na Terra. Vamos lá. Peraí que eu vou... Quem eu não tô vendo, eu tô parando aqui. Quer ver o pessoal se manifestar? Quer que eu mostre uma planilhazinha que eu iniciei bem simples de um resultado rápido de uma locadora, de um retorno do andaime? Peraí. No Galaxy Tab é Cláudio Chaúd da Alutec de Recife. Como? Cláudio Chaúd, Alutec, Recife. Oi, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom. Então, para você é válido um treinamento para a sua equipe de vendas? Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Então tá. Alutec, beleza. Forjaz, Fernando. Forjaz pai. Tá sem som, Forjaz? Sem som. Sem som. Tem que liberar o microfone embaixo, do lado esquerdo aqui. A sua tela na parte de baixo. Ele já liberou, já.
mas tá sem. Ô, Marô, quer que Pergunta pelo... Pode falar. Não, faz a pergunta pelo chat aqui do lado. Fábio, não, eu vou pular pro... Forjaz, escreve por aqui, ó. O Hamilton já respondeu, né? Eu acho válido, sim. Acho que quanto mais conhecimento a gente puder passar para a equipe comercial, mais vai ser lucrativo para a empresa, Claro. para a locadora. Então, acho que vale a pena, sim, né, aproveitar a experiência que o Fábio tem aí como fabricante, dando orientação técnica de como alugar o equipamento, o andaime, vai ser válido, sim. Beleza, obrigada, Hamilton. Forjaz, conseguiu? E uma discussão de preço, o que é que você acha? Informação de preço. Você perguntou para mim, Fábio? Para todos. Então, Fábio, eu sou da época da URV, né? Então, Nossa Senhora! Deixa eu até tirar o meu... Eu me lembro que quando houve essa mudança de cruzeiro, cruzado novo, que era o URV, a gente transformou, se não me engano, era 9 URVs, que era o andaime, que depois passou a ser R$1, passou a ser real a moeda. Então, se você pegar hoje, que a média, pelo menos aqui em São Paulo, é na faixa de R$15, R$18 o metro do andaime tubular, vamos falar do tubular, você vê que houve nós estamos falando de 20 e tantos anos, houve um aumento muito baixo, né, na alocação em relação ao valor da venda do produto. Mas a questão não é só o preço em si final. A questão é quanto o locador hoje contribui, qual é a margem de contribuição para a operação, que o andaime dá para a operação. Eu ia chegar nesse ponto. O grande problema é que o andaime ele tem uma durabilidade grande. E aí o que acontece? Quem não separa a receita do andaime dos demais itens, quem coloca tudo num bolo só, acaba achando que acaba não tendo, né, a margem de contribuição real do andaime. Então, é difícil para o pequeno locador fazer essa separação, porque, como a Marô disse aí anteriormente, o andaime é o carro-chefe, né? Hoje, pega a locadora, tirando algumas especialistas de plataforma, algumas outras linhas específicas, toda locadora tem andaime, né? E não existe uma separação na receita dessa locação. Então, entra no bolo. E aí, como a durabilidade é grande, ele acaba não fazendo a conta correta, né? Ele esquece de fazer conta. Não faz a conta da maneira que tem que ser feita. Então, a renda do andaime, a gente percebe, eu percebo que a renda do andaime, ele serve para pagar a folha e esquece. Entendeu? É como se fosse isso. É por aí. Infelizmente, a gente sabe que muitas locadoras pequenas, o cara não consegue separar, né, o centro de custo do produto e não dá manutenção adequada. É o que você falou. Acha que o andaime, por ser ferro, é só jogar ali e raspa ele e já joga para locação. A gente sabe que não funciona dessa maneira, né? Então, é delicada realmente a situação. Por exemplo, uma discussão. Para você ter um andaime conservado, por quanto tempo você consegue manter ele realmente conservado? 5 anos, 10 anos? Quanto tempo seria uma data ideal para você fazer uma renovação? Para entrar isso no preço de um custo. Né? Fábio, eu acho que se você pegar e colocar um andaime com uma durabilidade aí de 5, 10 anos, como se cogitou há uns tempos atrás, né, quando estava sendo editada a NR18, queria colocar a data de fabricação no andaime, com o objetivo de que chegasse uma determinada data lá, esse andaime seria retirado do mercado, né? Eu acho que 90% das locadoras quebrariam.
Sim. Porque o preço de locação do andaime, se ele colocar na ponta do lápis, ele não paga o investimento que é feito. Porque a gente sabe que é aquilo que a gente está discutindo desde o início. Eu acho que a questão de preço é uma questão muito complexa. Acho que... Mas eu quero chegar numa planilha ou num caminho que você realmente faça essa conta. Dá ou não dá? É 10 anos ou 5 anos eu consigo pagar? Porque, de repente, você está dizendo que em 10 anos eu não consigo pagar os andaimes, mas ele se paga com menos, com 5 anos. Depende da praça, depende de onde ele é utilizado, depende se está no litoral, se não está no litoral. Entendeu? Isso tudo são fatores que tem que levar em consideração na hora que você fazer uma formação de preço. Isso. Mas aí você pode gerar uma planilha que você vai gerar. Se você está no litoral, você vai botar uma depreciação mais rápida. Não vai ser de 5, vai ser de 3 anos. Então, é como um carro mesmo, né? Locadora de carro também. Por que ele vende o carro com 1 ano, se o carro ainda está em condições de alugar? Então, vai depender do posicionamento da locadora. Ele quer alugar um andaime mais novo, ele quer se posicionar com um andaime mais apresentável, com todos os itens inclusos, ou não, eu quero ser uma locadora que não interessa, vai ser a locadora de quadro e que eu vou alugar eternamente por metro e vou passar 15 anos alugando no visual que ele está bom. Entendeu? É bem complexo. Essa questão de preço é uma discussão bem ampla. Acho que fazer uma planilha, dar uma referência, ela é válida, sim, é bom, né? Nós já discutimos isso. Acho que é um parâmetro que a gente pode partir daí. Agora, depois disso, cada empresa, cada mercado vai ter que colocar suas peculiaridades lá para poder, né, trabalhar. Hamilton, a gente vai numa mesma cidade, a gente chega numa locadora com andaime antigos que o cara não consegue alugar mais. Ele diz, eu baixo o preço e não consigo alugar. Na mesma cidade, eu mudo de bairro e o outro lá está com um andaime mais conservado ou novo, de repente até mesmo porque a locadora dele é nova, ele consegue alugar com o dobro do preço e está com 100%, sei lá, 90% dos andaimes alugados. Então, a gente percebe muito isso. É a opção que a pessoa faz, que a empresa faz. Eu, particularmente, acredito que você tem que agregar valor ao seu produto. O que é agregar valor ao seu produto? É não alugar ferro. Eu alugo andaime, eu alugo solução. Então, eu tenho acessórios, né, para poder dar solução para o cliente. Eu acho que é por esse caminho que cada um tem que caminhar, tem que seguir, né? Alugar ferro, igual você falou, todo mundo aluga. O serralheiro da esquina faz andaime ali, um quadro e põe para o locador. Agora, você tem a manutenção, você tem um custo para poder você viabilizar o seu produto, estar em condição de alugar ele. E tem cliente que paga por isso, Fábio. Tem cliente que não paga. Você sabe, tem cliente que eu compro Forte Equipe porque eu quero ter uma empresa por trás que me dá respaldo. Quando eu precisar de uma RT, quando eu precisar de uma orientação técnica, quando eu precisar se eu tiver alguma dúvida técnica, eu tenho aonde recorrer. Tem locador que não dá valor para isso, que prefere comprar no mercado do Zé da esquina ali. E aí é a mesma coisa. Tem locadora que não valoriza o aspecto do produto, não valoriza, né, atendimento. Então, é difícil. Essa discussão de preço é muito complexa. Minha opinião. Nas minhas últimas visitas em São Paulo, principalmente no interior, o pessoal estava muito desleixado muito com os andaimes em São Paulo. Mas é isso. Porque se você for colocar na planilha de custo, inclusive o preço que é hoje, você consegue tirar seu andaime aí em 15, 17 meses, em 1 ano e meio. Um andaime pode durar 10 anos. Entendeu? E aí? Né? Então, como é esse preço? É isso a sensação que eu tenho, muitas vezes, é que uma banca locadora durante 10 anos e, ao final, é ocupado por tudo, porque está velho, não tem preço, entendeu? E não consegue mais alugar.
Então, você acha que a gente vai conseguir marcar os treinamentos? Então, Maru, você coordena isso aí para Sim, a eu gente coordeno. poder... Mas seria só o treinamento comercial ou uma discussão sobre... No primeiro momento comercial, eu acho que é uma discussão sobre preço. Igual eu conversei com o seu Carlos, né? Eu não sei até que ponto, né, o pessoal do andaime tem uma, como é que eu vou dizer, o quanto que o dólar afeta a fabricação do andaime, né? Então a gente sabe que com essa maluquice do câmbio agora, os preços eles vão ser reajustados. A gente já está vendo algumas fábricas que trabalham com pessoal de plataforma, por exemplo, já está fazendo o reajuste já para o mês que vem. Eles estão segurando os preços desse mês de maio agora, mas tudo que tudo é indexado em dólar, né? Então eles têm a média, eles fazem a média fecha o mês, eles fazem a média dos 30 dias e ficam com essa taxa média, né? Então, da mesma maneira que isso vai ser afetado pela questão até pelo fato do aço, né, ser um commodity e tudo mais, então a gente vai ter problema, né? Então, quem não, é o que eu tenho falado nessas lives, quem não souber fazer conta vai ter problema. A gente fala até vai quebrar, é muito difícil até falar porque já está todo mundo nessa situação complicada agora, mas se não souber fazer conta, vai ter problema. Essa questão, você tem uma inflação aí de 2012 até agora, foi quase 60%, né? Então, esse ano você já teve deflação pelo momento econômico. Então, se você não tem giro na economia, né? Se a economia ela não está funcionando, você também não... Os números ficam malucos. Por quê? Porque não é típico, né? A gente está passando por uma pandemia, então é uma situação atípica, a gente precisa... eu acho que essa questão da formação de preço tem que ser visto mensalmente. Essa questão da pesquisa de preço é uma bandeira que eu estou levantando agora, que é algo que hoje em dia a gente precisa levantar orçamento, esse tipo de coisa, mas é interessante de fazer. Você mesmo mencionou o modelo da Casa do Consultor, isso é bem legal, porque eles têm várias lojas, eles conseguem ter uma ideia de valor, mas o mercado dele, até pelo fato de ser o mercado de pessoa física, mais voltado, né, para a pessoa física, diária, você tem, óbvio, o pessoal lá deve alugar mensal, mas a gente sabe que o perfil dele é diferente, até porque eu converso com o Bruno muito disso. E a gente sempre fala dessa questão da precificação, né? Fala, o mercado de quem trabalha com infraestrutura é uma coisa, quem trabalha com pessoa física é outra, quem trabalha com indústria é outra completamente diferente. Então, quem trabalha com varejo agora também, então são mercados diferentes, todos esses atendidos pelo segmento de locação de equipamento leve, né? Inclusive os andaimes, né? Então é importante ficar também igual o Hamilton pontuou muito bem, as empresas quem trabalha com andaime tem que ter uma empresa séria por trás, porque a gente sabe, a gente vai em palestra disso, os acidentes de trabalho com andaime existem, uma queda aí de 2, 3 metros, você pode ter um acidente gravíssimo, entendeu? Então, tem que tomar cuidado, tem que ter ancoramento, tem que ter toda a parte direitinho, todos os equipamentos tem que estar todos sempre bonitinho. Essa parte da manutenção, ela também é importante. Vocês, todos os fabricantes, já têm um treinamento muito focado nessa questão da manutenção, que isso é que a gente vai estar trabalhando esse material, né? Então, eu acho que, primeiramente, aí agradecer a presença do Fábio, do Reinaldo, do Ronaldo, Forjaz, o pessoal que está aí assistindo, Hamilton, e é isso. Acho que essas discussões elas só são produtivas para o segmento, entendeu? Acho que a coisa fica quando a coisa fica à deriva, não é bom, é ruim para todo mundo, né? Então, se a gente tem essas discussões e consegue ter um direcionamento de mercado, sem fazer, sem ser essa questão de estar direcionando o preço, e sim trazendo informação, né? Fazendo pesquisa de mercado, tendo dados confiáveis, entendeu? Então, a gente precisa entender isso.
E eu acho que você muito bem mencionou, os preços agora são e a gente tem que ver como é que isso vai caminhar, porque com esses reajustes aí de 10% a quase 20%, dependendo do fornecedor, aí 30%, porque tinha gente que já tinha mandado reajuste no ano passado, do ano passado para cá, né? Então, houve essa mudança da lista, mas ninguém esperava essa porrada do câmbio, né? Então, acho que perguntas no final aí. O Forjato está conseguindo ver, está conseguindo falar agora? Ele levantou a mão. Saiu. Agora achei aqui, é que a tela era um pouco pequena, agora melhorou. Boa tarde, pessoal. Todo mundo está ouvindo? Agora estou, pode falar. Opa, olha só quem está aí. Nossa, o senhor é do grupo de risco, sai fora da tela, meu. Eu também, podemos entrar um pouquinho só. Prazer em ver. Bom, pessoal, vamos lá. Primeiramente, parabéns novamente por mais uma ação de união, né, dos locadores. Acho que isso é muito importante. Esse é o nosso propósito. Todos nós temos que contribuir para aumentar a nossa participação nas obras, né? Com relação ao andaime, muito eu escutei aqui dos meus colegas, do Fernando, da FATI, o andaime é o primeiro item que uma pessoa compra quando recebe a indenização. Ele vai montar uma locadora. Então, a primeira coisa que ele faz, ele compra o andaime. Só que ele não dá, muitas vezes, o tratamento profissional que o equipamento requer. Infelizmente, a falta de qualidade do andaime somente é notada quando ocorre um acidente. Também ocorre acidentes por falhas de instalação, mas principalmente por falta de qualidade. Eu acho que nesse momento que nós estamos atravessando agora de queda no faturamento, a gente tem que encarar de uma outra forma. Nós temos a oportunidade de fazer uma reengenharia em todas as nossas empresas e corrigir. Por quê? Se vocês acham que os preços vão cair quando o mercado voltar, eu tenho uma opinião contrária. Os preços vão subir. Por quê? Porque vai vir um repasse de elevação de custos, as indústrias de grande porte não vão absorver prejuízos, já disseram que a venda de carros só vão começar a produzir quando vender o estoque que está nas concessionárias. Ou seja, nós deveremos ter aí um aumento, não digo significativo, mas não vai ter, eu acho que não vai ter redução de preço. Primeira coisa. Segundo, durante muito tempo a gente bateu na tecla do treinamento. Fizemos um trabalho na época da LEC para fazer a nova NR12, uma série de cuidados, e hoje eu vejo que todo mundo que fala em alugar andaime esquece de todos os periféricos que ele deve ser oferecido. Então, eu acho que o mercado agora, numa fase de reorganização, que eu acho que o objetivo dessas lives é também reorganizar esse atendimento, é fazer com que todas as locadoras ofereçam aos clientes uma proposta completa. Painel, diagonal, escada, guarda-corpo, rodízio. Se o cliente não quiser, que ele marque o X que ele não quer. Por quê? Se amanhã houver um problema de acidente, a locadora vai responder: ah, mas ninguém me ofereceu. Então, até por uma questão de segurança e moralizar o nosso mercado de andaimes, que já que é um produto barato que qualquer um pode comprar, vamos começar a agregar valor a esse produto. Com relação ao treinamento das locadoras, é muito importante que o comercial, de tempos em tempos, ele tem que passar por uma atualização das normas, dos cuidados, até porque, quando for oferecer o produto ao cliente, poder dar uma colaboração e oferecer uma solução completa. Muitas vezes o cliente aluga somente o básico, por questão de custo. E, às vezes, esse custo pode acabar custando caro. Então, eu acho que a ALEC deve encabeçar esse treinamento voltado para a área comercial, sempre olhando o lado da segurança dos equipamentos. Eu acho que é isso que eu tinha para passar para vocês. A parte de preço, a gente não adianta discutir preço, e o pessoal não sabe calcular custo. Eu sempre bati nisso desde os meus tempos lá de trás. Vamos aprender a calcular custo para ver que não dá para cobrar tão barato como estão cobrando. É isso aí, pessoal. Gente, só cumprimentar a todos, parabenizar a ALEC pelo evento. Eu acho que isso é fundamental
para o locador neste momento. Esses eventos que a LEC está fazendo dão um apoio técnico, dão um apoio de informação para o locador neste momento, e isso é fundamental. O Forjar as Paz já falou mais da metade do que eu ia falar. Aí ficou mais complicado. Mas igual ele estava falando... Porque você é antigo como eu. Experiente, né? Mas a questão básica é o seguinte: o treinamento da nossa mão de obra é fundamental. Tá? Cada vez mais, o vendedor da locadora vai ser consultor. Porque há uma busca, e vai haver uma busca muito grande na industrialização e na mecanização da construção civil. Então, o vendedor da locadora ele vai ser um consultor, ele vai ter que chegar e oferecer soluções numa obra. E esse tipo de treinamento que o Fábio se propõe a dar, que outras empresas, indústrias se propõem a dar, é fundamental para isso, para essa formação dessa mão de obra. Que, infelizmente, a maior parte da mão de obra das locadoras é formada dentro das locadoras, porque você não tem no mercado uma mão de obra técnica para fazer um trabalho comercial nas locadoras. Então, essa questão dos treinamentos eu acho fundamental. Uma coisa que o Alexandre falou, que eu acho que também é importante, que as entidades têm esse papel, no meu modo de entender, tabela nunca se fala, isso é proibido. Mas se você tem dentro da locadora preços referenciais, e esses preços referenciais, você tem o Hamilton aí, você tem a Casa do Construtor, você tem várias outras empresas que estão dentro da LEC, tá? Fazendo parte com vocês na diretoria da LEC. Com essas empresas, vocês conseguem fazer essa referencial, essa informação referencial de preço. E isso tem que ser bem divulgado, tem que ser muito divulgado, porque é baseando nisso que esse pequeno que a gente estava falando, que começa lá atrás, compra do Zé da esquina, lá o andaime, né? Para começar a alugar, se ele tem, olha, no site da LEC tem os preços referenciais, então ele já sabe por onde, que ele não sabe, ele não tem a mínima noção do que é preço de locação. Ele sabe que a Casa do Construtor está alugando por tanto, então tem que alugar perto disso aí. Ou seja, se todas as entidades pelo Brasil todo fazem isso, você trabalha de uma forma, consegue trazer os preços para um patamar mais aceitável. Porque é esse pequeno que muitas vezes te derruba esse preço pela falta total de conhecimento e de custos dentro da empresa dele. É aquilo que o Fábio falou. O andaime tem uma vida longa. O Hamilton frisou bem também. Então, o cara não separa no custo dele o que é andaime e o que é um compactador. Um compactador tem uma percussão, tem um custo de manutenção mais elevado. O andaime tem um custo mais baixo. Mas ele, na locadora, ele não sabe o que é que está trazendo. A grande maioria não tem esse conhecimento. Então, é isso que é importante. Esses treinamentos são fundamentais para que a gente fortaleça essa questão da gestão nas locadoras. Tá? Então, de parabéns, gente. Obrigado. Finalizando aqui, eu também quero agradecer a participação aí de Fernando Forjaz. As palavras dele foram muito claras e era tudo aquilo que a gente pensa, o Fernando traduziu. Eu acho que um caminho para as locadoras é sair daquela mesmice do metro do andaime. Tem que ter uma solução de acesso, uma solução de acesso com os periféricos que agrega valor às peças. Eu acho que o caminho é esse aí. Logicamente, que com peças bem cuidadas e conservadas. E cada um vai tentar fazer a sua margem de contribuição
que deve colocar em cada locadora. É isso aí. Muito obrigado aí pelas suas palavras, Fernando. Foi bem esclarecedor. Fábio, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem vídeos de andaimes? Temos vídeos, temos imagens ilustrativas. Não, eu preciso, porque assim, na primeira reunião que foi a Karcher, uma das coisas que surgiu foi a gente colocar no canal da LEC uma parte de vídeos dos equipamentos dos fabricantes associados da LEC, para que os associados possam baixar e ter esses vídeos para disponibilizar para os clientes deles. Os equipamentos, quer dizer, o teu equipamento em uso, os equipamentos dos fabricantes em uso, para que eles possam usar e doutrinar os clientes para usar o equipamento de forma correta, de acordo com as normas. Você já. De antemão já está disponível, é só ver o canal que você quer, eu posso mandar. É só você me mandar de forma que eu consiga fazer o upload Porque assim, se você me mandar em link, esse link eu preciso baixar no meu computador para eu poder fazer o upload no canal da YouTube. A gente se fala no privado, não precisa ser aqui. A gente se fala no privado, tá bom? Mas então, posso agradecer já, agradecendo aqui a Alec, né? Pelo espaço. Mais uma vez, a Forte Equipe sempre vai apoiar as entidades, sempre estará apoiando, e é o nosso caminho do nosso mercado. Mais uma vez, obrigado, Alexandre, pela oportunidade e pelo trabalho que você vem fazendo junto com a Marô também. Marô, parabéns. Alexandre, parabéns pelos excelentes trabalhos que estão acontecendo agora com toda essa mudança. Um abraço aí a todos. Muito obrigado pelos participantes aí. Um abraço a Milton. Um abraço aí também a Reinaldo. Alô, obrigado. Obrigada, Fábio. Obrigado, pessoal. Só para finalizar, a gente com essa nova postura da LEC, essa mudança de... como é que a gente vai dizer? Não é de paradigmas, né? Mas a gente teve que mudar a estratégia. Inclusive, agradecer até a sugestão do Hamilton, né? Que ele falou, vamos mandar um convite para o pessoal dos grupos de locadores, deixar essa discussão até mais abrangente, no caso, né? Porque a própria Forte Equipe, sendo uma empresa de fora de São Paulo, a gente fala, eles têm tanta gente fora, tanta gente que trabalha, mandar até um abraço para o Tirone, né? O Tirone me viu crescer, agora estou aqui fazendo live com ele. Mas mandar um abraço para o pessoal lá de Jaraguá do Sul, porque hoje, quando eu vi, eu até recebi um folder lá, eu falei, nossa, eles têm andaime até em Jaraguá do Sul, né? Então, você vê como a locação ela é algo nacional, né? Então, todo mundo tem os mesmos problemas, independente do estado, independente da situação, são empresas familiares, pelo menos a grande maioria, né? Então, acho que o caminho é esse, só a gente se associando e tendo aí essa sinergia, a gente vai conseguir chegar junto em algum lugar, né? Então, agradecer aí o pessoal da Forte Equipe novamente e deixar as próximas lives, até para quem está assistindo a gente, que a Marô me corrija se eu estiver errada. A próxima, que é a da Deu Out, no dia 21, amanhã no caso, né? Nós temos uma da Layer no dia 25, que é na segunda-feira, e depois da Menegote no dia 26, terça-feira. 26. E aí, depois, a doutora Marô, igual ela colocou no folder, foi sacanagem, eu errei, é o cúmulo da vergonha. A doutora Marô vai fazer o seu primeiro webinar aí para o Brasil todo. Convido aí todo mundo que está assistindo a chamar pai, mãe, tia, todo mundo, para deixar ela com bastante vergonha. No dia 4/6, no horário nobre, às 19 horas, ela vai estar falando sobre ações de marketing para locadoras na pandemia sem investir R$1, hein? Então, teremos novidades aí. Tudo de bom para você também, Alexandre. Não, e tem assim, vai ter a reunião também da Atlas Copco e Saint-Gobain, que amanhã eles definem as datas. Então, também tem Atlas Copco e Saint-Gobain, que amanhã eles vão definir as datas. Então, também, vamos lá.
Maravilha. É isso aí, pessoal. Obrigado por tudo aí, todo mundo. Uma boa tarde aí, bom descanso, bom feriado para quem é de feriado e amanhã temos trabalho novamente aí. Vai ter feriado? Não sei. Eu vou poder descansar, Lê? Não, até terça? Yes! Não, pelo amor de Deus. Nem brinco. Oba, Contratar um estagiário feriado. bem pertinho. Tá bom. Tchau, pessoal. gente. Obrigado, Obrigada, boa viu? tarde. Tchau.